Queria compartilhar com vocês uma palavra muito rápida, mas que eu creio que é muito pertinente e oportuna para esse tempo da nossa vida. Eu queria começar perguntando a você: onde está o seu coração? Perguntando para você com o que você tem se comprometido nesse tempo. Se você nunca parou para se perguntar isso, eu queria desafiar você a perguntar isso agora. Eu queria falar com você sobre Oséias. Não precisa abrir, eu vou ler muito rápido os primeiros 3 versículos de Oséias, capítulo 1, que diz assim: O Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filho de Beri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acais e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: Vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ficou grávida e deu um filho a Oséias. Eu vou simplificar muito rápido quem foi Oséias. Oséias foi um profeta, exerceu o ministério dele profetizando para o Reino do Norte. E ele foi direcionado por Deus a se casar com Gomer, que era uma prostituta daquela época. E com ela, Deus mandou que eles tivessem filhos, e eles tiveram 3 filhos. O propósito de Deus em fazer com que Oséias se casasse com Gomer, a gente pode tirar inúmeros propósitos, lições, mas eu quero falar com você hoje sobre a infidelidade do povo de Israel. No capítulo 2, Deus vai mandar Oséias chamar Gomer de volta, porque ela tinha saído de casa para se envolver em adultério com outros amantes. Deus fala: Oséias, vá, chama ela de volta, ame ela de novo, porque é assim que eu faço com o meu povo. Eles pecam, eles se prostituem, se envolvem com outros deuses, mas eu os amo, chamo de volta, pego no colo e restauro e redimo todos os pecados. Oséias é a representação do marido, é a figura do marido na representação de Deus, e Gomer, na figura de esposa, é a representação do povo de Israel. Mas hoje eu quero dizer para você que você é esse povo. Eu e você somos esse povo. Nós não mudamos de lá para cá. Eu aprendi isso, que de lá para cá nós permanecemos a mesma coisa. Às vezes a gente lê algumas histórias do Antigo Testamento, e eu particularmente já pensei isso, eu fico, cara, como que esse povo pecava. Deus dava uma segunda chance, eles voltavam, faziam tudo de novo, Deus dava outra chance. Era um ciclo sem fim. Mas na verdade, esse ciclo sem fim somos eu e você hoje. A gente não mudou. A gente continua sendo esse mesmo povo. A gente peca, se arrepende, às vezes, pede perdão a Deus, Ele perdoa. Aí a gente faz tudo de novo. Aí quando está tudo bem, a gente cai de novo, faz tudo de novo, se envolve com outros deuses e aquilo volta a acontecer e é contínuo. Como Gomer, ela representava o povo de Israel, lá no capítulo 4, diz que o povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Assim como Gomer, ela também se vendeu a muitos amantes. Naquela época, os cananeus, eles adoravam um deus chamado Baal, e você já deve ter lido sobre ele várias vezes na Bíblia, que era o deus da fertilidade, e existiam templos onde o povo se prostituía com prostitutas nesses santuários, prostitutas cultuais. E o erro do povo de Israel foi que eles começaram a misturar essas coisas. E ao invés deles adorarem a um único Deus, eles começaram a adorar vários deuses, a se envolver com vários deuses, a impor vários ídolos na sua caminhada. E mesmo assim, Deus estava ali pronto para restaurar esse povo.
No capítulo 4 também, Deus vai dizer que o povo de Israel trocou a honra pela vergonha. Trocou a glória de Deus pelos ídolos. E é isso que eu queria que você refletisse hoje. Você tem noção do que é trocar a glória de Deus por ídolos? Talvez isso soe muito pesado para você de ouvir, de ler na Bíblia. Mas eu quero dizer que é isso que eu e você fazemos, frequentemente. A gente troca a glória de Deus por vários ídolos, mas a gente não tem aqueles ídolos que eles tinham. Mas o meu ídolo, o seu ídolo, pode ser um monte de coisa. O meu ídolo pode ser uma pessoa, pode ser um bem material, pode ser o dinheiro, pode ser o meu trabalho, pode ser a minha faculdade, pode ser seu marido, sua esposa, seu filho. O seu ídolo pode ser um vício. O seu ídolo pode ser uma ação que você não consegue, um pecado de estimação que você não consegue abandonar. Só você vai saber o que é o seu ídolo. Só eu vou saber o que é o meu ídolo. Mas muitas coisas podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Muitas coisas podem ocupar o lugar de Deus e elas começam a se tornar maiores do que Deus. Existe um padrão de relacionamento de Deus para que Ele tenha conosco, onde Ele é a nossa prioridade. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é o primeiro e é tudo, não é uma parte, é tudo. Esse padrão que Deus estabeleceu de relacionamento para a gente ter com Ele, onde a prioridade... Uma vez eu fui questionada por uma pessoa que não era cristã e ela me falou assim: eu não entendo por que Deus é tudo para vocês. Eu não vejo necessidade dele ser o primeiro em tudo, dele ser essa prioridade na sua vida. Deus, Ele não quer ser prioridade na minha vida e na sua vida porque Ele é carente, porque Ele é exigente, porque Ele tem problema de autoestima. Porque Deus, Ele não tem nada disso. E Deus, Ele não muda se você não coloca Ele como primeiro lugar. A grandeza de Deus continua sendo a mesma, talvez ainda maior, se você não busca Ele em primeiro lugar. A grande questão é que esse padrão, onde Ele é primeiro, onde Ele é prioridade, isso beneficia a mim, isso beneficia você. Isso não muda a grandeza de Deus, mas quem perde tudo sou eu, porque quando eu dou tudo para Deus, Ele dá tudo para mim. E eu não estou falando de bem, não. Eu estou falando de uma vida, de promessa de Deus. Quando nós damos tudo para o Senhor, quando a gente investe a nossa vida, quando a gente investe as nossas forças em Deus, a gente começa a colocar Ele como o maior. A gente esquece todo o resto, porque Ele é prioridade. E a grande importância de você colocar Deus como primeiro lugar na sua vida é porque quando Ele é único, a concorrência vai embora. E a concorrência são os ídolos que você impõe. Porque os ídolos da minha vida, quem impõe sou eu. Os ídolos da sua vida, quem impõe são você. É muito fácil a gente culpar Satanás disso. E ele tem culpa, óbvio que ele tem culpa. Mas é sempre mais fácil a gente colocar a culpa no outro, é sempre mais fácil a gente colocar a culpa na igreja, no pastor, no líder, no amigo, no pai, na mãe. Não sei qual é o seu problema. É sempre mais fácil a gente fazer isso. Mas a Oséias também vai dizer, se eu não me engano é no capítulo 8, que são os nossos próprios pecados que geram a nossa queda. É você que cai. É você que permite cair. É você que vai errando, se prostituindo, se vendendo. Porque se vender não é distante de nós. Às vezes a gente pensa assim, mas se vender é uma coisa muito apavorante. Não, eu não me vendo para ninguém. Eu também penso isso. Mas você se vende quando, por exemplo, você quer se encaixar num ambiente e você prefere negociar a verdade que você crê para entrar ali. Quando você prefere negociar aquilo que você acredita, porque para você importa muito mais se encaixar num lugar, entrar num ambiente, fazer parte de um grupo, para não parecer careta, talvez. Você se negocia,
você negocia a sua verdade e você começa a negociar o Deus que você serve. Porque as pessoas começam a olhar para nós e elas começam a duvidar, não é só de você não, elas duvidam do Deus que a gente diz crer. A gente não suja só o nosso nome, a gente suja o nome de Deus. Esse padrão de relacionamento que Deus tem para nós é um padrão necessário. Não é um exagero, não é um ritual, mas é aquilo que Deus estabeleceu para nós. Oséias, ele podia ter se importado com o que iriam pensar dele, porque você se importa com o que pensam de você. Você se importa com a imagem que vai ficar naquele lugar sobre a sua vida. E por isso você se negocia, por isso você vende a sua verdade. Mas Oséias podia ter pensado isso. Imagina se fosse nos dias de hoje, o escândalo que não seria. Um falando daqui, o outro falando dali. Meu Deus, mas que família promíscua. Meu Deus, que homem doido. Como assim ele vai casar com uma prostituta? Ter filhos com ela? Que horror. A gente ia falar, e eu não duvido que naquela época também tenha sido muito diferente. Imagina esse escândalo. Ele podia ter se preocupado com isso, mas ele não se preocupou. Ele preferiu comprometer a vida dele, ele preferiu dar a vida dele em favor de um propósito muito bem definido em Deus, daquilo que ele queria fazer. Ele comprometeu a vida, ele comprometeu o ministério por uma nação, por um povo. A gente canta que Deus é preeminência na nossa vida. A gente cantou aqui que Ele é o nosso Rei dos céus, que Ele é o primeiro, que Ele é o nosso Senhor. A gente canta muita coisa, às vezes, sem entender, né? Talvez a gente ache que entende, mas na prática a gente não vive. A gente precisa começar a cantar aquilo que é real. A gente precisa começar a cantar aquilo que a gente realmente vive. E se você canta e não vive, comece a viver hoje, dando a Deus esse lugar de preeminência na sua vida, dando a Deus esse lugar de prioridade, esse lugar onde Ele é tudo para você. Talvez você seja a pessoa que precisa se comprometer por outro, ou talvez você esteja aqui porque alguém se comprometeu por você. Mas saiba que sempre tem alguém que se compromete. Sempre tem alguém que paga um preço por isso. Sempre vai ter alguém que está orando pela sua vida, jejuando pela sua vida, chorando pela sua vida, quando você estiver se vendendo, quando você estiver se prostituindo. Eu queria terminar dizendo para você que, fugindo totalmente de Oséias, quando Davi pecou com Batseba e Natan repreendeu ele, e ele faz aquela oração no Salmo 51, no versículo 12, 13, eu não lembro de cabeça, mas Davi pede a Deus um espírito voluntário. Isso sempre me chamou muita atenção, e eu não sei como você lê essa frase nesse versículo, mas eu penso que o voluntário, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, um estágio remunerado, não remunerado. O voluntário é você trabalhar e você fazer sem querer nada em troca. Isso é voluntário. Eu vejo Davi pedindo a Deus naquela oração isso. Senhor, me dá um coração onde eu não queira receber nada em troca, onde você seja o primeiro da minha vida, onde você seja o único Senhor, onde eu não me negocie, onde eu não me venda, porque você é tudo para mim. Eu vejo Davi fazendo isso. Oséias, Davi, Daniel, José, muitos personagens, eles comprometeram a vida deles. Comprometeram a vida deles porque eles tinham convicção de um propósito e porque eles não negociavam a verdade da vida deles. Eles sabiam aonde estava o coração deles. Eles sabiam onde eles tinham que se comprometer. Onde que eles tinham que centralizar todas as forças deles. E hoje eu queria que você pensasse sobre isso, mas mais do que pensasse, que você vivesse isso. Eu queria chamar o ministério, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a orar e perguntasse a Deus quem tem sido o seu ídolo. Se é alguém, se é uma coisa,
se é um momento passageiro, que você pergunte a Deus quem é o seu ídolo. Por que você tem se negociado? Por que você tem se vendido? E você começasse a desejar ser o oposto disso.